O que nós temos visto nas últimas aulas são então essas guerras e revoluções ao longo da Guerra Fria, depois de 1945, então, né, para se libertar do jugo desses antigos dominadores ou colonizadores. E aí a gente viu a emancipação da China, com a Revolução Socialista da China em 1949, vimos a independência da Indochina, né? Aí a guerra do Vietnã, que está ali na Indochina, vimos também a Revolução Cubana, que foi a emancipação do domínio primeiro espanhol, mas já em fins do século XIX, já fazia um tempo maior, e aí então a independência em relação aos Estados Unidos, que era muito mais presente, muito mais opressora, né? Muito mais próxima. E eu falei para vocês pesquisarem, mandarem para mim da Coreia. E agora a gente continua nessa mesma linha de emancipação dos antigos opressores, mas num conceito mais amplo. Dá para a gente agrupar esses últimos objetos do nosso estudo em uma categoria maior, porque eles todos fazem parte de um bloco mais ou menos unificado, eles têm características em comum, que são os países da África e da Ásia, que foram dominados, foram subjugados pelos países europeus desde fins do século XIX. Então eles têm uma história de origem de dominação mais ou menos parecida. Então o objeto de estudo dessa aula e das próximas, para a gente encerrar esse bimestre, que é a quarta unidade desse bimestre, né, dessa apostila, é a descolonização da África e da Ásia. Comecemos pela África pelo seguinte: geralmente, muito frequentemente, é muito comum a gente ouvir falar da África como se fosse uma coisa só, como se fosse um país, né? Tem muita gente que inclusive não sabe o tamanho da África, o que é a África. A África é um baita de um continente, é bem maior que a América do Sul. Tem vários países, com várias nações distintas, com várias etnias, com vários costumes, muitas tradições milenares, antiquíssimas, muito diferentes umas das outras. E tem uma dificuldade dessa nossa tradição ocidental a aceitar e encarar isso, de enxergar a África como um continente, como multiplicidade, não como um bloco único de submissão e subserviência, de pobreza, de miséria, de sujeira, de brutalidade, de barbárie, de ignorância, de atraso. Geralmente é essa imagem negativa que é pintada e passada pelos mais diversos meios de comunicação, né? historicamente. E de onde parte essa visão estereotipada e preconceituosa da África? De onde saiu essa relação que o mundo ocidental ainda sente os sintomas depois de séculos de construção ideológica? Porque foi uma construção ideológica ao longo de muitos séculos. Desde a antiguidade, o mundo ocidental, aquele dos gregos e romanos, berço da civilização ocidental e de tudo que a Europa e os Estados Unidos exaltam como se fosse um modelo, um exemplo a ser seguido. Então, esse mundo ocidental, desde a antiguidade, já tinha contato com a África. Mas que África? O Egito, principalmente Egito, Cartago, essas nações que davam para o Mediterrâneo, né, que estavam principalmente no norte da África, então tinham um contato mais próximo, estava mesmo no dia a dia, né, era um contato mais ou menos corriqueiro com esses povos, né, inclusive eles faziam um comércio muito frequente. O Cartago, inclusive, é uma colônia fenícia, né? Que ficava ali perto da África também, do Egito, né? Estava no Oriente Médio, perto, então, também do mundo grego, da Grécia e depois dos romanos. Bom, e essas, por sua vez, essas áreas, né? O Egito, Cartago, essas nações, esses países ao norte da África, que tinham contato com os europeus, tinham contato também com os outros países, com as outras nações mais interiores ao continente, né? Mais para dentro da África, na tal da África subsaariana, abaixo da região do Sahel, do deserto do Saara, que era desconhecida para o resto do mundo e continuou desconhecida por muito tempo, mas muito tempo mesmo. Passou a Idade Antiga, conflitos entre os persas e os egípcios, depois foram todos dominados pelo Alexandre o Grande, o Alexandre da Macedônia,
Depois foram todos conquistados pelo Império Romano, depois vieram os povos bárbaros do norte da Europa e da Ásia e derrubaram o Império Romano, dando lugar ao feudalismo da Idade Média, já no século V. Depois o islamismo despontou, já no século VII, com Maomé na Península Arábica, e se expandiu com uma velocidade impressionante e com um ímpeto igualmente espantoso. Dominou toda a Península Arábica, todo o norte da África e adentrou na Europa pela península, parte da Península Itálica, Sicília, na Península Ibérica, onde é hoje Portugal e Espanha, mas que na época ainda não era Portugal e Espanha, ainda estava sob a égide, sob o regime do feudalismo, então eram vários reinos indistintos, governados por uma sucessão de nobres, né, de senhores feudais, com poder mais ou menos limitado, né, ao seu próprio feudo, uma vez que o regime de poder era descentralizado. Nesse contexto, então, séculos 7, 8, 9, esse regime vai se transformando, né, o feudalismo vai decaindo e vão se formando as monarquias nacionais, primeiro Portugal, ainda na Idade Média, então a Espanha, os dois nesse mesmo contexto da Reconquista, de expulsão dos árabes muçulmanos, então esses estavam sendo expulsos de volta para a África, né? De onde eles tinham vindo. Ainda que seja o norte da África, pareça um mundo bastante diferente da África subsaariana, que até agora ninguém mexeu com ela, né? Mas a gente vai chegar lá. E aí então a gente já está no século XV, 1492 foi o auge, o ponto da unificação espanhola, né, com a união entre o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, que expulsam então os últimos mouros do Reino de Granada e se lançam as grandes navegações. Século XV, certo? Século XV, grandes navegações. Busca de novas rotas comerciais com a Índia, passando ali por baixo da África, vários entrepostos comerciais, várias feitorias portuguesas principalmente ao longo da costa africana, descoberta América, grande comércio de pessoas entre europeus e lideranças africanas que tinham bastante interesse nesse comércio bastante rentável e nada humanitário. E lá se vão os séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, mais de 300 anos com esse fluxo contínuo e ininterrupto, fluindo, né, passando da Europa para a África, para a América, e de volta para a Europa, e para a África, para a América, e de volta para a Europa, e por aí vai. Aquele triângulo comercial, ou comércio triangular, que a gente estudou também com mais profundidade. Aí, entre os séculos XVIII e XIX, acontece a Revolução Industrial na Inglaterra, no século XIX, finzinho do século XVIII ainda, né? E no começo do século, principalmente na primeira metade do século XIX, o sistema colonial na América começa a ruir, começa a dar pau, por uma infinidade de fatores sobre os quais a gente já conversou mais detidamente no ano passado, em assuntos anteriores. Primeiro os Estados Unidos, aí o Haiti, que era colônia francesa, né? Então, primeiro as colônias francesas, aí espanholas, aí a colônia portuguesa, todas elas foram caindo, foram proclamando as suas independências, né? Se emancipando desse jugo europeu imperialista, colonialista, se livrando dessas amarras coloniais, alguns ajudados pela própria Inglaterra, porque tinha interesses já num mundo que estava abraçando, estava aceitando o capitalismo nascente, que precisava então de mercado consumidor para consumir as suas manufaturas, os seus produtos industriais, numa indústria recém-inaugurada, né? Enquanto isso, essas potências europeias de maneira geral, se mantinham ignorantes sobre a África, para além do seu contato mais imediato pelo tráfico negreiro e de manufaturas por matérias-primas na costa do continente. Até o século XIX, o interior da África foi deliberadamente ignorado pelo resto do mundo, desconhecido. Mas, com a derrocada do sistema colonial na América e a expansão da Revolução Industrial e do sistema capitalista, essas novas potências precisavam de um mercado consumidor. Bom, olha a África lá. Fim do século XIX, 1885, rola a Conferência de Berlim, em Berlim, na Alemanha, que a essa altura do campeonato já era Alemanha, em 1885, a Alemanha já era uma nação unificada desde 1871. O que tem essa Conferência de Berlim? O que foi isso?
Nela, essas principais potências europeias imperialistas discutiram sobre como seria a partilha da África entre eles, já que a América estava perdida, né? A maioria dos países americanos já tinham proclamado suas independências, com exceção de Cuba, que foi em 1898, que a gente até falou na última aula sobre a Revolução Cubana, né? Bom, então eles estavam discutindo essa partilha da África, como seria entre eles, nessa Conferência de Berlim em 1885. No mesmo sistema colonial que se deu aqui na América. Mas como aqui essa coisa se esgotou, então bora para a África, para explorar mão de obra barata, mercado consumidor, as riquezas minerais, matérias-primas, tudo mais. E essa partilha aconteceu ali, entre eles, né? Óbvio, eles não convidaram representantes das nações africanas para perguntar como que eles podiam se combinar, né? Como que era mais conveniente para eles, como que, quem que era melhor deixar para cá e deixar para lá, e quais eram as fronteiras geográficas mais ou menos delimitadas por eles, como que funcionava a coisa, como que era o sistema político, econômico, social nessa África, que eles desconheciam completamente, eram completamente ignorantes sobre essa África, para além do seu contato mais imediato com a costa, né? E o norte da África, que já era mais conhecido, porque tinha um contato maior. Mas do Saara para baixo e da costa para dentro, era uma incógnita. E eles dividiram ali entre eles, com base na cartografia, nos mapas que eles tinham, e fizeram lá uma divisão mais ou menos, e ó, esse pedaço aqui é para mim, para você, e ficou por isso mesmo. Essa partilha inconsequente botou nações diferentes no mesmo território. Claramente isso deu briga, porque, você imagine, olha, você está aí na sua casa e tem o seu vizinho, tá? E você não é muito afeito ao seu vizinho, né? As suas famílias brigam de vez em quando, ou quando vocês estão brigando e gritando dentro de casa, o vizinho fica escutando para fofocar depois, enfim, vocês não têm boas relações. E tem outro vizinho da frente também. Pois bem, aí vem uma facção terrorista de fora e junta as duas casas, derruba a parede no meio de vocês e agora vocês vão ter que morar tudo junto. E agora? Isso não vai dar certo. Isso deu briga. E aí, os africanos, que são animais, são bestas feras, inconsequentes, irracionais, selvagens, porque eles passaram a lutar entre si, né? A querer estabelecer uma hegemonia. Não, porque nessa casa sou eu que mando. Não, sou eu estava aqui primeiro. Não, mas sou eu, porque isso, isso e isso. Não, mas a minha tradição diz isso e aquilo. E eu não posso aceitar uma ingerência da sua parte. Então, gente, essa partilha, essa divisão do território, completamente alheia às tradições e às nações que já estavam instaladas ali, gerou um conflito que se estendeu por muitos anos, e só deu problema, porque eles passaram a brigar entre si e tinha um cara de fora que se aproveitou dessa fragilidade, né, e dominou todos eles, e subjugava todos eles. Inclusive era interessante para esse de fora, para esse europeu dominador, que esses aqui não fossem amigos, né? E a gente viu isso com maiores detalhes sobre a escravidão moderna africana na América, né? Que o pessoal aqui comprava escravos de etnias, de grupos diferentes, para que eles não se aliassem, para se sublevar, para se revoltar contra esse senhor de escravos, né? Pois bem, quem que estava envolvido nessa brigaiada toda? Os grandões da época, a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, a Bélgica, até a Alemanha e a Itália, depois de efetivadas as suas respectivas uniões em 1870 e 1871. Essa Conferência de Berlim foi em 1885, então a Alemanha e a Itália já estavam no páreo, né? E lá eles se instalam, então, numa exploração selvagem, desumana, cruel, cruenta, inconsequente até. E essas nações sucumbiram pela força, enquanto elas não puderam se levantar contra. Mas já no começo do século XX, estoura uma guerra de proporções catastróficas bem lá no ninho da cobra, bem no covil do inimigo, no coração ali da Europa. Justamente entre esses caras, essas nações imperialistas que colonizavam os outros na África e na Ásia. Inglaterra, França, Alemanha, Itália. Foi um baque, mas passou. Foi lá entre 1914 e 1918 que a gente viu a Primeira Guerra, né?
Aí teve o entreguerras, recuperação econômica, crise de 29, a ascensão, a emergência desses regimes totalitários nos anos 30, novos reveses para a África e para a Ásia, para esses países colonizados e subjugados. Nesse período, nesse entreguerras, e mesmo ao longo da Segunda Guerra, algumas possessões passam da mão de um para a mão de outro, mas ainda sob um regime de servidão e de subserviência. Foi o caso da Indochina Francesa, que a gente falou nas últimas aulas por aí, por exemplo. E da Etiópia, na África, do Mussolini, que tratou de anexar para aumentar a sua área de influência antes mesmo de começar a Segunda Guerra. Aí teve a expansão do Japão, né? Então, esses países que já estavam sob o jugo europeu passam para as mãos dessas nações imperialistas expansionistas do eixo agora, né? Daquele eixo Roma, Berlim, Tóquio. Lembram disso? A gente falou disso bastante recentemente, é para estar fresco na cabeça de vocês ainda. Mas dessa vez, nesse entre-guerras e na Segunda Guerra, de 1930 até 1945, já estou dizendo 1930 com a ascensão desses regimes totalitários, né, que já começou a bagunçar as fronteiras e os mapas da Europa, da África e da Ásia mesmo. Dessa vez o trauma foi maior, a pancada foi mais dura e esses caras estavam muito mais fragilizados. Quem são esses caras? De quem que eu estou falando? Dessas nações imperialistas da Europa, né? Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Bélgica, essa turma aí. A Itália, a Alemanha. Aquela mão de ferro que pesava nessas colônias tinha levantado um pouco para ajeitar a própria casa, né? Eles tinham problemas muito mais próximos para resolver agora. Numa crise danada de reconstrução do próprio território, todos esses países afrouxaram um pouco a dominação colonial. Eles estavam muito fragilizados dentro da própria casa, né? Eles não podiam ficar se preocupando com o que estava lá longe. Primeiro eles tinham que se ajeitar nas cercanias mais próximas, né? Foi um momento propício para que esses oprimidos se levantassem para expulsar de vez esses usurpadores, né? Para reaver a soberania do seu próprio país e reestabelecer as suas fronteiras. E tem mais ainda. No fim dessa Segunda Guerra, quem foi que emergiu como as duas principais potências mundiais? E é exatamente sobre isso que a gente tem falado em todas as últimas aulas. Estados Unidos, União Soviética, não é? Capitalismo, socialismo, esse jogo, essa oposição entre esses dois sistemas políticos, econômicos, ideológicos, não é? E quem é que detém aquelas colônias na África mesmo? As potências europeias, né? Estados Unidos e União Soviética não têm colônias na África. Então, é interessante que eles ajudem nessa emancipação, porque o que for ajudado por eles vai, naturalmente, se alinhar à sua ideologia dominante, né? Então, os que os Estados Unidos trouxerem para o seu lado é mais um para ficar debaixo do guarda-chuva capitalista estadunidense e ajudar nessa briga da Guerra Fria, né? De provar que o sistema capitalista é melhor do que o socialista. E a mesma coisa do lado da União Soviética. Os que aceitarem a sua tutela, né? Ser apadrinhados por ele, também está fazendo peso nesse outro lado, nessa força, nesse jogo de oposição da Guerra Fria. Que eu acho que eu fui bastante enfático nisso na última aula, né? Não é para vocês perderem de vista de que é disso que a gente está falando. De 1945 em seguinte, adiante, até 1991 pelo menos, é desse cenário mundial que a gente está falando, tá? Na história geral, na história global, de 1945 em diante até 1991, a gente está falando de Guerra Fria. Sempre considerem esse fator. Então, sempre considerem os interesses que estão nesse jogo de oposição, tá? Para todas as coisas, para todos os eventos históricos que vocês observarem nesse lapso de tempo aí. E aqui, obviamente, não é diferente, né? Então, Estados Unidos e União Soviética ajudaram nessas emancipações, nessa descolonização da África e da Ásia, em detrimento da Europa, né?
E tinha também aquela incoerência, porque justamente esses países, essas potências europeias, a Inglaterra, a França, a Bélgica, não a Itália e a Alemanha, mas esses daí, esses que compunham o bloco dos aliados na Segunda Guerra, eles estavam lutando contra regimes totalitários, autoritários na Europa, né? Eles estavam lutando contra a opressão, contra a exploração, contra essa dominação selvagem. E, no entanto, ali do lado de fora, fora do condomínio fechado deles, eles faziam a mesma coisa. Quer dizer, só não pode bagunçar dentro do condomínio aqui da Europa. Fora, dane-se. Não é bem assim, né? E tem mais uma coisa. Logo em 1945, acabada a Segunda Guerra, foi fundada uma organização que buscava justamente resolver esses litígios, não é? Qual que era? Que era mais ou menos depositária de uma outra que não tinha dado certo, que foi fundada no final da Primeira Guerra, a Liga das Nações, estão lembrados? Que ela não deu certo, e aí reaveu esses ideais no final da Segunda Guerra. Que organização era essa? A sigla tem 3 letras. Uma letra é O, a outra é N, a outra é U. A ONU, a Organização das Nações Unidas, que fez pressão sobre esses países imperialistas, colonialistas, para liberar os caras, né? Para emancipar essas nações. Então, houve uma busca, uma briga sistemática pela libertação desses povos anteriormente oprimidos e historicamente oprimidos, na realidade. Uma vez que esse mundo civilizado europeu tomou conhecimento, já lançou a mãozona em cima e foi só desgraça dali para frente. Mas eles são civilizados, eles são o ápice da tecnologia, do desenvolvimento e da liberdade, da democracia, não é? E por muito tempo a gente comprou essas histórias, inclusive até hoje essas histórias são contadas desse jeito, porque são eles que escrevem a história. A nossa tradição, mesmo o nosso modelo de ensino, é completamente baseado na Europa, né? É um modelo completamente eurocêntrico. Então quem que conta essas histórias? Quem ganhou essas brigas todas? E eles não vão se pintar de malvados, muito pelo contrário. Eles vão arrumar argumentos e verdades para justificar tudo que eles fazem em prol de um bem maior, não é? E se você for um bom escritor, se você for um bom orador, você pode usar os dados e as verdades e falar o que você quiser. Bom, mais recentemente, a gente tem visto surgirem correntes ideológicas, históricas mesmo, que procuram contar o outro lado dessa história. De quem apanhou a vida inteira, de quem perdeu sistematicamente nessa briga de forças, né? De quem sempre sofreu essa dominação, do dominado e não do dominador. Essa é uma história vista de baixo, os estudos subalternos, que ainda não estão em larga escala, amplamente divulgado, nem nos meios de comunicação, né, nas produções culturais, literárias, cinematográficas, muito menos na apostila de vocês. Então é importante que a gente faça essa crítica e abra os olhos para isso também, né? E enxergue que existe esse outro lado da moeda que a gente não olha, que não nos é falado, né? Bom, então, de 1945 em diante, da criação da ONU e dessa fragilidade dessas potências europeias e dessa oposição, desse jogo de forças entre os Estados Unidos e a União Soviética para emancipar essas ex-colônias e botá-las sob a sua área de influência, é aí que a gente tem uma definição mais clara do que é esse neocolonialismo. É para emancipar essas antigas colônias, que eram colônias literais, mas elas
não seriam exatamente emancipadas, elas não seriam exatamente independentes e livres e autônomas. Uma vez aceita a ajuda dos Estados Unidos e da União Soviética, eles estariam alinhados a esses dois blocos hegemônicos. E muitos desses países colonizados e subjugados até então, falaram, não, cara, não tô afim, não vai ser assim, não. É claro que eu quero, eu vou lutar e eu vou conseguir a minha independência e a minha liberdade, mas eu vou ter autonomia e independência real. Eu não vou me subjugar a um outro. Eu não quero passar da mão de um para outro. Ah, beleza, eu me livro da Inglaterra, mas caio na mão dos Estados Unidos. Beleza, eu me livro da França, mas fico subjugado, fico comprometido com a União Soviética. Não, meu amigo, muito obrigado, mas não. Então, foi surgindo um movimento político-ideológico de fugir dessas imposições, né, que vinham sempre de cima para baixo. E que culminou, foi feita uma reunião entre vários desses países africanos e asiáticos. Em 1955 foi a Conferência de Bandung, que reuniu 29 nações afroasiáticas, e eles se decidiram por esse não alinhamento com com esses blocos hegemônicos, com essas linhas de pensamento hegemônicas. Quer dizer, eu vou me emancipar, eu vou fazer a minha independência, mas eu vou garantir a minha autonomia. Então, era o bloco dos não alinhados. Era uma terceira via. Quer dizer, foi estabelecido então o conceito de terceiro mundo. Terceiro mundo não era no sentido de pobreza e subdesenvolvimento. Eles não estavam falando, a gente é o terceiro mundo, a gente é os pobres, viu? Pode chamar a gente de miserável e despossuído. Não é isso, é que considera-se o seguinte, né? Que o primeiro mundo era o capitalismo, o segundo mundo era o socialismo, e o terceiro mundo, diferente desses dois, não queria se submeter a nenhum desses dois, né? Seria uma terceira via de não submissão a ninguém, a proclamar e garantir a sua autonomia, genuinamente, né? Então, aí a gente tem a organização de uma série de movimentos políticos de liberdade, de emancipação, e a gente vai ver os casos particulares específicos de como se deu, como foram alguns desses casos, né? Tanto na Ásia como na África. Então, eu já pedi para vocês fazerem alguns trabalhos, né, da Guerra do Vietnã, da Guerra da Coreia. Então se preparem que vai ter mais algumas perguntinhas sobre esses próximos casos também dessa emancipação afroasiática, tá? Dessa descolonização da África e da Ásia. E esse será o nosso último objeto de pesquisa nesse bimestre ainda, para a gente poder passar para o próximo. E acabaram as videoaulas, então, né? Aí a gente vai se ver com um contato mais próximo, eu vou poder ter um feedback mais imediato de vocês. Bom, e a gente vai conversando e ver como que acontecem as coisas. Aquela coisa de sempre, mas que eu não posso deixar de falar, eu não vou me furtar de falar toda a aula. Não sei se eu deixei de falar alguma aula agora. Também não vou assistir todas para ver, né, para confirmar. Enfim, leiam esse texto, esse trecho de assunto na apostila de vocês. Ah, professor, mas que página? Não que eu precisasse falar, né? Que é só vocês irem pelo assunto de que a gente está falando. Já falei que a gente está na unidade 4, então da página 459 até a 462, certo? Mais ou menos. Aí vocês vão ver sobre esse assunto inicial, sobre esse processo de descolonização, sobre a Conferência de Bandung, e aí a gente entra nos casos específicos. Bom, e aí então é nessa aula que a gente entra oficialmente na quarta unidade. Então está terminada a terceira unidade, dessa introdução à Guerra Fria, terminada a terceira unidade, vocês já podem fazer todos os exercícios concernentes a ela, tá bom? Todos.
o que tiver de jogo rápido, de atividade, de tarefa, de lição, vocês já têm Maxi Desafio, né? Então façam isso também. Parece que vocês vão ter que fazer aquela última sessãozinha para finalizar, para levar na escola por esses dias, quando vocês forem pegar a apostila do próximo bimestre. Então já vão adiantando esse assunto também. E aí, terminando a quarta unidade, a gente tem mais uma conversa para encerrar esses assuntos e poder tocar o nosso barco, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer questão, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram falar, qualquer coisa que vocês queiram botar para fora do coraçãozinho de vocês, é só entrar em contato, é fácil de me achar e é isso aí, tá bom? Qualquer coisa a gente vai se falando. Até semana que vem. Tchau, tchau.